há uma situação de desigualdade. É preciso, então, equilibrar, igualar as partes nessa relação de consumo e nessa relação contratual. Bom, nesta fase pré-contratual porque antes mesmo da celebração do contrato, tem uma grande relevância a questão da publicidade. Então, publicidade é algo que ocorre, né, antes mesmo da celebração do contrato. E a publicidade, senhores, é um fenômeno decorrente dessa massificação do consumo, massificação da produção, dessa massificação do consumo, que nós já examinamos e que deu toda essa transformação de ordem econômica, social e também toda essa situação de vulnerabilidade do consumidor. A publicidade é um instrumento indispensável nessa produção em massa, nesse consumo em massa, exatamente para aproximar fornecedor e consumidor, para dar ao consumidor e em massa o conhecimento de produtos e serviços que estão sendo oferecidos no mercado de consumo. Então, é um instrumento extremamente útil nessa sociedade massificada. Mas, antes de haver controle, antes de haver regras estabelecidas, principalmente pelo Código do Consumidor, a publicidade se tornou um instrumento de grande exploração, de grande prejuízo e de grande onerosidade para o consumidor. Por quê? Porque, como não havia regra, havia abuso. Prometia-se mundos e fundos, depois não se cumpria. Na publicidade podia tudo. E então se enganava o consumidor, atraía o consumidor para contrair obrigações, celebrar contratos, imaginando que seria uma coisa e depois seria outra. E como não havia regra, não havia controle, ficava tudo por isso mesmo. E todos os danos e as consequências dessa publicidade enganosa e às vezes abusiva corriam por conta do consumidor. Porque a publicidade era necessária, era indispensável, era quase sagrado e não havia nenhuma exigência, né, nenhum rigor para aqueles que abusavam da publicidade. Então, o que fez o Código? Nesta fase pré-contratual, antes mesmo que seja celebrado um contrato de consumo entre o consumidor e o fornecedor, nesta fase pré-contratual, quando ainda o fornecedor está oferecendo os seus produtos e serviços, já o Código do Consumidor estabelece uma proteção. Para quê? Para que ele não seja enganado, para que ele não seja iludido, para que ele não seja ludibriado, para que ele não seja levado a fazer um negócio que não queria e não devia fazer, para que ele dê o seu consentimento sem estar devidamente informado. Então, o que o Código do Consumidor fez, senhores, não foi vedar a publicidade. Isso é impossível e ela é necessária, ela é útil, ela é indispensável até. O que o Código do Consumidor fez foi estabelecer regras, tá? Princípios para controlar a publicidade, de modo a impedir que ela se torne um instrumento abusivo, tal como era. Está claro? Então, com isso em mente, nós temos aqui que a publicidade é uma consequência da sociedade massificada. Surgiu exatamente em razão dessa massificação da produção e do consumo. O que objetiva a publicidade? Qual é a sua finalidade? E aí está, de certa maneira, o conceito de publicidade. Ela objetiva formar opinião pública, aproximar o consumidor do fornecedor, informar e despertar o interesse para a compra de produtos e serviços. Esse é realmente o objetivo da publicidade. Ela toda, né, é feita, elaborada, e vocês sabem que há hoje uma técnica avançadíssima de publicidade para despertar a atenção, para chamar a atenção do consumidor, para oferecer o produto de maneira aceitável, para despertar até no consumidor a necessidade que às vezes ele não tem. Isso tudo era utilizado de forma abusiva, de modo a prejudicar o consumidor. Mas, então, para que
a publicidade exerça essa sua finalidade, esse seu objetivo, e é importante, né, formar opinião pública, aproximar consumidor, fornecedor, informar e despertar o interesse para a compra de produtos e serviços, foi preciso então estabelecer regras. E aí está a disciplina do Código do Consumidor. Essa disciplina se encontra nos artigos 36 a 38. Você não pode deixar de ler o Código. Nós não podemos ficar aqui, né, gastar esse tempo precioso lendo o Código. Eu espero que você leia o Código e leia muitas vezes, e com muita atenção, para você assimilar a disciplina que está no Código. Então, pega o teu Código em casa e leia do artigo 36 a 38 a disciplina que o Código do Consumidor estabeleceu para a publicidade. O Código do Consumidor não proíbe, voltamos aqui para o quadro, não proíbe a publicidade, que destina-se apenas a proteger o consumidor da publicidade enganosa e abusiva na fase pré-contratual. Antes mesmo de celebrar o contrato, o consumidor deve ser devidamente informado, devidamente esclarecido, embora através da publicidade, que ela é útil e necessária, mas não ao ponto de ser enganado, ao ponto de ser levado a fazer algo que não devia. Então, temos aí hoje regras e princípios disciplinando a publicidade. Isso foi o auê quando o Código quando o Código do Consumidor estava sendo elaborado e quando ele entrou em vigor, porque a publicidade era ampla, não tinha limites. Fazia-se a publicidade da maneira mais abusiva possível, sem nenhum controle. E quando o Código do Consumidor surgiu estabelecendo regra, foi um auê. Mas hoje, felizmente, já existe até órgãos que estabelecem certas regras e princípios para a própria utilização da publicidade. Bom, aqui está uma diferença que é importante fazer. A distinção entre publicidade e propaganda. Eu mesmo, muitas vezes, inadvertidamente, já falei em propaganda quando está se falando em publicidade, e já falei em publicidade quando devia falar em propaganda. Quer dizer, do ponto de vista comum, mistura-se, né, esses dois termos como se fossem sinônimos, mas na realidade não são sinônimos. Publicidade tem o sentido de objetivo comercial. Publicidade sempre tem objetivo comercial. É próprio para anunciar produtos e serviços. Quando se está fazendo propaganda de um produto, não está fazendo propaganda de um produto, está fazendo-se publicidade de um produto, do ponto de vista técnico. Porque publicidade tem objetivo comercial, comprar, vender, aproximar fornecedor de consumidor, etc. E a propaganda? A propaganda visa fim ideológico, próprio para a propagação de ideologia política, filosófica, religiosa, etc. Olha aí, o bom exemplo de propaganda é a propaganda eleitoral, que todos nós apreciamos, né? Na época de eleição, propaganda eleitoral é uma delícia, é a hora de você apagar a televisão, né? Mas é uma publicidade, só que não é publicidade porque não está fazendo, não tem finalidade comercial, está fazendo divulgação de ideologia política, está querendo ali granjear eleitores. Também há propaganda e não publicidade em todas essas campanhas promocionais que muitas vezes são feitas pelo próprio governo, pela própria administração pública. Então, por exemplo, a campanha de vacinação, a campanha até para usar ou não camisinha e coisas semelhantes, isso não é publicidade, isso é propaganda. Consequentemente, de agora em diante, né, vamos procurar ser técnicos. Publicidade tem finalidade comercial e propaganda tem essa finalidade ideológica, né, política, filosófica, etc. Propaganda eleitoral vai sempre nos lembrar dessa distinção. Bom, outra distinção importante é com relação à publicidade e informação. Nem toda publicidade, ou melhor dizendo, vamos começar por aí, de regra, há na publicidade também informação. Quando o fornecedor oferece um determinado produto e o faz da maneira mais atrativa e convincente possível, ele está, não tem dúvida, está fazendo informação daquele produto.